doutorado aqui na História Social. Então, a gente vai dar início à nossa mesa de hoje. Luiz Carlos Prestes, da coluna Ao Comunismo. Hoje a gente vai contar, é a nossa última mesa do simpósio, a gente vai contar com a participação do Geraldo Barbosa. Então, vou apresentar o Luiz Carlos Prestes e presidente da Associação Memorial Luiz Carlos Prestes. Então, hoje, na nossa última mesa, a gente vai ter a mesma dinâmica das outras. O Geraldo vai fazer uma exposição de 1 hora. Depois a gente vai abrir para perguntas e considerações. E aí eu vou devolver a palavra para o Geraldo para ele fazer suas considerações finais, tá bom? Lembrando que a gente está tendo transmissão, então se vocês quiserem divulgar, vocês podem acessar o link pelo perfil do Gemarx e também a coluna no Instagram. Tá bom, gente? Então, vou passar para o Geraldo para a explicação. Boa noite a todos. Quero agradecer a todas as entidades que organizaram e Estado, a Cecília, que organizaram esse evento, e agradecer o convite. E me coube tratar o pós-coluna, a coluna comum, né? A realização do Marx ao comunismo. Isso é importante porque, para se entender o ocultamento da coluna, é esse desdobramento da biografia, da trajetória do Marx, né? Esse link que as forças sociais que explicam por que um processo, né, como esse da coluna Prestes, né, processo culminante do tenentismo que é bastante valorizado na historiografia brasileira, diversas correntes. Por que a coluna Prestes foi subordinada a uma operação de esquecimento, a ponto de ficar ausente, né, de estudos biográficos mais envolvidos, fora poucas e honrosas exceções, né, aquelas trabalhos da mídia, né, outro. Então, claro, a adesão do Prestes ao comunismo, seu papel como secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, sua importância como dirigente comunista nacional e internacional. É por isso que, inclusive, muitos daqueles tenentes, né, e o movimento da Aliança Liberal que tentou, vamos dizer assim, capitalizar, assim, né? Todo o movimento era parte, né? Articulou setores oligárquicos tradicionais, como o pessoal do Rio Grande do Sul, que era vinculado à própria oligarquia tradicional, né? Borges Medeiros, Castilhismo, com os setores da dissidência oligárquica, no movimento da Aliança Liberal Quinta, eles fizeram de tudo para articular, resgatar, né? Incorporar na sua imagem a trajetória tenentista, como a Prestes e o próprio Prestes. E vai haver uma virada onde essas forças aí vão procurar ocultar a importância da coluna Prestes, e isso está vinculado, sem dúvida nenhuma, à opção do Prestes, né, pela Revolução Social, pela Revolução Proletária e pelo comunismo. Então, nós temos que, para compreender esse pós-coluna, compreender o processo que está se desenvolvendo no Brasil, que é o processo de formação da classe operária. Também é muito isso. O proletariado não surge desenvolvido na Revolução. É uma longa gênese, né? Massa amorfa diante do capital, de classe em si que se envolve com classe independente no capital, até identificar-se com classe em si para si com objetivos que eram certos sem classe, objetivos socialistas revolucionários. Por exemplo, resgata bastante isso em várias passagens. Pois bem, então é necessário colocar nesse contexto abrangente no que nós somos ajudados pelo debate anterior e pela última mesa, que tratou bastante desses elementos mais de longa duração, não no sentido brodeliano, né? Geohistórico, no sentido de pensar o desenvolvimento capitalista, a transformação capitalista. Então, nós temos aí um movimento que esse movimento que ingressa na Bolívia, né? 2 anos
3 meses de norte a sul, de leste a oeste, trajetória para o país. Né? Começa lá em 24, né? No Rio Grande do Sul. E durante os 2 anos e 3 meses, derrotou 18 generais. Mais uma série de lideranças, alguns, né? Dirigentes da PM estadual, essas coisas todas, né? E ao entrar na Bolívia, você tem uma situação muito bem caracterizada pelo cronista da coluna, né? O Moreira Lima, né? Não vencemos, mas também não fomos vencidos. A coluna não fugiu, entrou organizada na Bolívia, invicta. Um dos poucos movimentos populares da história do país, com uma grande dimensão, com envergadura nacional, um movimento que surgiu do levante militar, mas ganhou características, pode ser considerar populares, ganhou uma envergadura nacional e que não foi derrotado. E atravessou 15 estados, veio esses generais todos, né? E ao final é portador de um grande prestígio. O prestígio vai crescer nos anos seguintes. Né? O seu dirigente, o Prestes, já ao final da coluna, tinha clareza de que aquelas bandeiras, aqueles elementos programáticos que articularam as forças da oposição, da dissidência oligárquica, né? No qual o tenentismo foi a vanguarda, a expressão mais desenvolvida do tenentismo e também da oposição, né? À oligarquia dominante. Incorporando setores também oligárquicos, de certa forma, mas essa oposição, né? E o tenentismo tem a expressão mais alta de vanguarda, e o Prestes, ao final, reconhece que aquele ideário, aquelas bandeiras liberais, com alguns aspectos democráticos, mas sem maior radicalismo, em determinado momento, respondendo a revolucionários de Pernambuco, tentando perceber, incorpora elementos de liberdades democráticas do Partido Operário, alguma coisa social, mas não era a característica central. A característica central era elementos democráticos que encaixam, vamos dizer assim, no ideário liberal, que o Prestes via que o movimento voltado para tirar um presidente e colocar outro, trocar pessoas, restrita aquela problemática, não ia solucionar os problemas brasileiros. Não ia solucionar os problemas que ele viu na marcha, né? Miséria, fome extrema, atraso, desagregação social, opressão local, mas que ele já estava articulado, né? Por dominação externa, a ponto de que ele escreve que eu já estava convencido de que a substituição pura de Bernays não ia resolver nenhum problema. Nós estávamos diante de um problema social profundo, mas não conhecíamos as causas da miséria. Porque o país como o nosso, e o nosso povo vivia num estado de miséria tão grande. Por outro lado, com a guerra civil, que vai sofrer para o povo. E ele explica, né, que tinha que fazer aquisições, cuidado, né? O povo sofria com a guerra, mesmo que eles tivessem a coluna cuidados, né, numa relação humana com essas forças que eles tratavam igual, o coronel, o latifundiário e o camponês. Os cidadãos, né? Eles buscassem uma relação humana, fazendo requisição, deixando lá o recibo para pagar depois que a revolução vencesse, depois os caras eram matados, o pessoal que vinha atrás, né? Que era aí muito violento, etc. Porque sofria com a situação do povo. Então, na medida em que a revolução, que a coluna não era capaz de dar uma solução, não era um problema de esperar de trocar uma pessoa por outra, o Oscar Luiz tinha assumido. Então, nesse contexto, o Prestes compreende que as causas sociais da miséria, da fome, da situação, das iniquidades econômicas, sociais e políticas do país têm que ser estudadas. Né? Tem que conhecer, tem que buscar uma solução que não era aquela do início da coluna. Então, já havia uma
uma inclinação do Prestes buscar as causas sociais da situação do povo brasileiro e reuniu logo os soldados, né, na coluna, colocou seus discursos finais e ficou lá na fronteira até conseguir que os soldados pudessem voltar, né, conseguir resolver a pergunta de todas as pessoas. Ele entrou lá, fez acordo com as autoridades e organizou o trabalho dos seus soldados para que eles pudessem retornar às suas residências, para que eles pudessem se reintegrar à sociedade. Imagina deixar um monte de soldados lá, né, sem uma organização, virar saqueador, virar bandoleiro, né? Todo esse cuidado, só uma vez resolvido todos os problemas pela reintegração dos soldados, é que ele vai a Buenos Aires, aí vai estudar. Pois bem, então eu falava do que veio depois. Antes de pegar a trajetória do Prestes, né, que é muito bem reconstruída em vários livros da Anitta, eu quero dialogar um pouco com o que foi falado na mesa anterior. Né? Eu sou um elemento mais de longa duração, muito rapidamente, né? Se nós pegarmos aí um elemento central da cena brasileira, os capitalistas independentes da Sociedade Francisca Fernandes, também é um ensaio, ele cita 4 tipos de dominação exterior. A colônia, propriamente dita, Portugal e Espanha, colonização, antigo regime colonial, um período que eles chamam de meio de desagregação dessa dominação vinculada às potências burguesas ainda sobre o capitalismo comercial, sobre o capital comercial, quer dizer, né? Inglaterra, Holanda, que deslocaram, né, a dominação do Estado absolutista na Inglaterra, do Estado subordinado da Espanha e na Holanda, que vão disputar a situação das colônias e que estão vinculados a um processo de acumulação primitiva de capital, pré-capitalista. Né? O processo já com uma produção capitalista dominante na Inglaterra, expandindo na Europa, das independências, né? Um grande movimento de independência. Nos Estados Unidos foi antes, né? 1776, né? Inclusive anterior à Revolução Francesa. Mas aqui no continente, com figuras como Bolívar, uma figura realmente identificada com tradições iluministas, foi colocado uma questão aqui anterior, né? Sobre o iluminismo, positivismo, muito interessante, sobre a qual tem que se refletir. É muito complicado como é que se articula iluminismo e positivismo num país capitalista independente como o Brasil. Aliás, é um debate forte, é um debate importante. E depois Florestan pega a questão, então, sobre o capitalismo, esse modo de produção capitalista se desenvolvendo essa independência, e o surgimento do capitalismo independente, mas no final do século XIX, e que no Brasil está marcada pela abolição da escravidão e logo depois a República, mas onde há também essa transição para um tipo de dominação por parte das potências europeias, sobretudo a Inglaterra, já se caracteriza como capitalismo independente, transição interna, né, de relações pré-capitalismo, capitalismo independente, imperialismo. E a última que ele pega é o capitalismo monopolista consolidado no pós-guerra, mas que começa a transição do capitalismo competitivo, né, antes da guerra. Antes da guerra, ele já, vamos trabalhar um pouco isso, a questão do Getúlio, aquele contexto ali da década de 30. Pois bem, nessa evolução toda, só para dialogar muito rapidamente, né, sem entrar no assunto, na questão que me estimulou na pergunta anterior do colega sobre a relação positivismo, iluminismo, etc., você vai ver nesse processo que há muitos iluministas, há muito liberalismo. Né? Uma coisa lá o liberalismo do Locke, o liberalismo possessivo, outra coisa é o liberalismo da época da Revolução Francesa. O iluminismo também você tem versões, né? Mas de qualquer forma tem uma grande virada. E a grande virada é o que o Marx caracteriza como decadência veloz da burguesia, para falar sobre a edição do Capital. Um momento em que o pensamento clássico burguês, liberal e até democrático, né, e científico, no caso do Adam Smith, do Ricardo, e uma culminância, de certa forma, da tradição iluminista, na forma do pensamento racional elevado, dialético, no Hegel, filosofia clássica alemã, em que há uma virada e que a burguesia se torna contra-revolucionária
algo que aparece com muita força do brumário, né? Que acontece na Revolução de 48, e é no nível cultural, você tem a desagregação da tradição iluminista e o desenvolvimento do positivismo e do racionalismo. No caso do Marx, superando e integrando criticamente a tradição positivista no nível superior, né? A concepção materialista de história, né? A fundamentação teórica do comunismo, etc. Pois bem, aqui a coisa vai se desenvolver de outra forma, né? E é uma questão complexa, tá? Figuras como Farfus na Argentina, figuras aqui como os positivistas pré-república no país, alguns ainda até progressistas, democráticos, avançados, outros. De qualquer forma, é uma tradição conservadora ao nível mundial, né? Mesmo que tenha figuras progressistas que valorizam o elemento do cientificismo positivista, né? Vinculado à república, elementos democráticos. Quanto ao problema da articulação de institucionalização, que é essa pergunta do companheiro, isso está aí para você, né? Sim. Ela também é muito complexa, né? Foi citada a Nicéia, pessoas primeiras industriais, burgueses e tal. Essa articulação da política ela é muito complexa e envolve, por exemplo, um industrialismo no poder forte é uma figura tipo Góes Monteiro, sobre o qual nós vamos falar hoje. Muito conservador. Um cara que vai buscar elementos pré-fascistas fortes, né? Corporativo, né? Muito conservador. Né? Condição muito expressiva, etc. E articulando ali aquelas figuras, além do industrialismo dele, tipo, que depois o governo vai resgatar, Oliveira Viana, Gilberto Torres, Silveira Amaral, os conservadores fortes, né? Do estado do pensamento, né? Social brasileiro. Agora, existem industrialistas nacional-reformistas, existem industrialistas na base do Jango, na base do Brizola. A grande questão desse processo é que, ao final das contas, a burguesia, como massa reacionária, vai sacrificar o sonho da Revolução Democrática Nacional Burguesa, sonho também de fazer aqui uma Revolução Francesa, vai sacrificar isso aí no que o Florestan chama do altar da segurança e desenvolvimento. Vai articular-se com um golpe. E algo também muito complicado. Para não me prolongar sobre isso aí, eu diria que o Gobelin é uma figura muito importante como intelectual orgânico. O Gobelin é um intelectual orgânico pré-monopolista. Muito mais do que as ambiguidades lá do Góes Monteiro. Ele é um cara articulado com o funcionalismo estadunidense, portanto, com uma versão desenvolvida do positivismo. Ele faz um resgate muito forte dessas figuras tipo Oliveira Viana, Gilberto Torres, Silveira Amaral, muito forte, a ponto dele dizer, orgulhoso, que a ideologia de segurança e desenvolvimento não é brasileira, autóctone de fato, que é um absurdo, porque a ideologia de segurança não foi formulada nos Estados Unidos, ou Colégio de Dallas, etc., né? Só colocou temperos, né? Os conservadores brasileiros, mas você tem ali um intelectual orgânico articulado com um projeto fascista, por exemplo. Um projeto de desenvolvimento dependente do capitalismo, com um capitalismo monopolista, com peso importante do Estado, de características claramente fascistas. É aí que desenvolve. E orgânico. Orgânico do capital monopolista, mas um capital monopolista associado de modo subalterno imperialista. E de modo muito mais explícito, né, coerente. Pega uma figura tipo, que eu falei, do Góes Monteiro, ele não é anti-imperialista, ele defende pagar dívida, etc. Mas ele está mais preocupado com outras coisas, está preocupado em envergar a oligarquia local, fazer uma coisa unionista, fortalecer o exército, né? Dar o governo, participar da articulação golpista contra-revolucionária para realizar um nível de articulação e de integração do Estado brasileiro com o que eles chamam do Ocidente, que o Ocidente é do Brasil, o Brasil é do Ocidente, uma subordinação imperialista que pode muito mais orgânica, e depois dirigir a contra-revolução para que ela se preserve. Ela se preserve até hoje. Manter o artigo 142 da Constituinte, que os militares impuseram durante o governo Sarney, e manter a blindagem do capital financeiro que eles articularam na mesma época. E outras coisitas mais. Porque muitas coisas do direito administrativo foi articulado lá pela ditadura lá e foi integrada à Constituição. As políticas lá do PAEG, Roberto Campos, de Gouveia, de Onde, de Cadaí, foi toda integrada. Então você tem se você quiser discutir aí a herança da ditadura, né? o que não foi superado da ditadura e da transição, tem muita coisa. E o que não foi superado foi exatamente aquilo que o Fernandes chama de Estado autocrático burguês.
nessas bases sociais, que no último texto de Florestan, que ele escreveu, já doente, por um simpósio organizado na Unicamp, pelo Carnaval do Toledo. Ele falou: olha, o bloco de poder, os monopólios imperialistas da grande latifúndio nunca foi dissolvido no Brasil. E nem o elemento central do militarismo, da dominância militarista tecnocrática, inclusive os seus componentes fascistas. Foram ocultados, mas não superados. Está diante da situação que nós estamos. E diante de uma situação onde há toda uma história de luta de classe, de luta de proletariado, né? E é por aí que você vai ter a possibilidade de uma esperança para o Brasil. Né? Então, qual é o elemento que eles querem apagar na coluna? É a adesão do seu líder, em conteste, à revolução social, à revolução proletária e ao comunismo. Essa é a necessidade de apagar a coluna. Então, conhecer um episódio dessa dimensão, dessa importância, tão valorizado internacionalmente como foi a coluna Prestes. Pessoas contemporâneas, né? E figuras hoje como Robesbal e outros. Né? Compreender o esforço de apagamento da história está vinculado ao anticomunismo, está vinculado aos interesses ideológicos da grande burguesia em relação à situação do imperialismo. É fundamental compreender isso. Mas está articulado também aos vínculos do Prestes com o desenvolvimento do movimento proletário revolucionário no Brasil. O que, portanto, está vinculado ao desenvolvimento proletariado como classe no Brasil. E desenvolvimento proletariado como classe envolve a formação da classe em si. Primeira coisa que eu quero colocar. Precisa afirmar muito isso, muita força na esteira do Marx. Né? Lá o Marx polemizando lá na miséria da filosofia com Proudhon, né? Que desprezava a luta política, desprezava as greves, a coalizão operária, desprezava a participação na eleição. Fala, gente, olha, a burguesia demora muito tempo para virar uma classe hegemônica, dominante, que pensa o todo, que organiza a sociedade, né? Como classe dominante. E hoje o proletariado está se desenvolvendo como classe em si. Está vendo as lutas, uns são tomados por temor real, os burgueses lúcidos. Né? Outros são tomados por desprezo, que é o caso daquele tipo de socialismo que o Proudhon representava. Greve, coalizão, ser política, coisa absurda, o Marx mostra não. Essas lutas aí, as coalizões, por exemplo, as greves, estão reivindicando direitos, estão desenvolvendo a solidariedade mais elementar dos trabalhadores, estão desenvolvendo a classe em si, como classe dependente, estão forçando a burguesia a investir na produção de mecanismos poupadores de trabalho, que vão desenvolver e que vão falir, né? Vão completar o desenvolvimento capitalista de certa forma. Estão se afirmando como classe que de baixo para cima vai construindo, conquistando uma ampliação da ordem burguesa mais para cima, direitos, né? Então, esse é o discurso da miséria da filosofia do Manifesto Comunista. São textos muito importantes na história da humanidade. Pois bem, aqui a coisa foi diferente. Foi depois. Tem países atrasados, países sob dominação colonial, e depois vamos dizer assim, neocolonial. Eu concordo com a nossa Florestan, que está independente, que está na Revolução Burguesa no Brasil, de que você tem aí um período, vamos dizer assim, neocolonial, pós-independência do Brasil. E não só, os países capitalistas aqui da América do Sul também. Uma situação de subordinação que tem características, assim, neocoloniais. De qualquer forma, você tem, nessas décadas, né, processos de fortalecimento da burguesia comercial, interna, da cidade, da comercial, e o surgimento, provavelmente, da burguesia industrial, uma desagregação do antigo regime, no sentido que surgem trabalhadores assalariados, né? Vão surgindo as condições estruturais do capitalismo. Mas surge sem que ocorra nunca, na história do Brasil, uma revolução burguesa clássica. Nunca aconteceu aqui uma revolução democrática. Né? Nunca aconteceu uma revolução nacional, uma revolução agrária, você teve uma revolução urbana reformada, uma revolução cultural deprimida. Aquilo que, isso é muito importante para compreender o nosso país. Porque uma grande parte dos teóricos, dos clássicos que estudam a Revolução Burguesa, então, a Revolução Burguesa é Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, França e Japão e Europa. Eu não estou falando do qualquer um, estou falando do Henri Júnior, origem social da ditadura da democracia.
livro clássico, uma grande obra. Reinhard Benedict, weberiano muito importante, que vai estudar a relação aí da transformação capitalista, a diferença da Alemanha e do Japão com a Revolução Burguesa e outros. Muitos desses teóricos progressistas, Barreto não era progressista, amigo de Marcuse, mas eles não discutem a questão do imperialismo. Ele diz, olha, qual é a tese do Barreto Moço? Onde a burguesia industrial liderou o radicalismo do processo, chegou e enfrentou, derrotou a aristocracia feudal, você tem o desenvolvimento democrático. Onde não aconteceu isso, e poderosas burocracias estatais, tipo a do Japão e da Alemanha. A Alemanha não está no origem está no texto de injustiça, né? Mas está bem na lei. Onde não houve isso, e as burocracias estatais se aliaram com a aristocracia conservadora, teve um processo autocrático que favoreceu o surgimento fascista, inclusive no Japão. Obra brilhante, como o Florestan dialoga criticamente. No Brasil teve transformação capitalista, não tinha capitalismo aqui. E hoje teve transformação capitalista. Você tinha aqui o quê? Uma ordem, tinha aqui um modo de produção escravista mercantil. Tinha uma ordem senhorial escravista. Tinha um Estado Imperial de Bragança, que era um Estado vinculado a essa ordem senhorial escravista. E se você tem a dominância de uma produção capitalista, o desenvolvimento do Estado civil burguês e um Estado burguês, ainda que autocrático, você tem a Revolução Burguesa. Certo? Nesse sentido estrutural que eu estou falando. Na Revolução Burguesa, caracterizada por grandes momentos de Revolução Democrática, né? Foi a Revolução Burguesa do Espaço. Mas uma transformação estrutural, né? Se desdobra. Certo? Pois bem, isso é muito importante compreender, para nós compreender esse processo aí, pelo qual o Prestes se articula com o desenvolvimento proletariado brasileiro, e ele, ao desdobrar a sua vida, né? Ao chegar em uma formulação de uma estratégia socialista, onde ele baseia-se muito no nome de Florestan Fernandes, para fundamentar essa estratégia socialista que ele defende, né? Está vinculado ao desenvolvimento proletariado brasileiro e a possibilidade de formar um bloco revolucionário que destrua a autocracia burguesa do Brasil, que reúne a autocracia, nessa autocracia a dominação imperialista como fração hegemônica, os monopólios, integra o latifúndio, e que só vamos derrubar se nós criarmos um bloco revolucionário com organização, consciência, hegemonia proletária consequente, etc. Pelo para essa galera de Prestes ponto de chegada, vamos ver o que tem nesse miolo aqui, né? E por que a coluna Prestes são tão combativos por esses casos? Sei as razões deles. Nesse período, vamos dizer assim, eu vou pegar o pós-coluna, né? Mas eu quero pegar rapidamente e comentar com os colegas que falaram aqui antes, nem todos estavam presentes, foi uma palestra muito boa, muito legal dos colegas aqui antes, e dos outros dias também, né? Mas que, em primeiro lugar, eu penso que houve uma discussão muito grande no Brasil, que incluiu a esquerda, de que sobre se o Brasil era um país que tinha feudalismo e um feudalismo sobrevivente, né? Ou se o Brasil nunca teve feudalismo, e no caso do Fernando Cardoso era um escravismo capitalista, né? Escravismo capitalista que é o Brasil meridional. Você tem, né, coisas importantes, Pastor Guimarães, Renato Sodré, visão dualista, só escutado tem elementos dualistas no seu pensamento. Uma crítica muito forte do Caio Prado Júnior, intelectual fundamental na interpretação do Brasil, escreveu uma obra com a Revolução do Capitalismo do Brasil, que pela primeira vez coloca a luta de classe no centro, numa época que Gilberto Freire está explicando tudo pela família tradicional lá, né? Mas que vai dar uma resposta a essa questão, que vai começando a aparecer na formação econômica social do Brasil, história econômica do Brasil, mas com muita força, né? Polêmica na Revolução Brasileira, de que o Brasil nunca teve feudalismo. É verdade, nunca teve feudalismo. No entanto, a posição do Caio Prado Júnior é que o Brasil era capitalista desde 1500, porque não distingue capital comercial de capitalismo. E pensou coisas muito diferentes. Uma coisa é capital comercial, outra coisa é o modo de produção capitalista, né? E aí, se você pensa que o Brasil é capitalista desde 1500, todo o problema da Revolução Burguesa está descartado. Tudo isso que está falando aqui, Florestan, não se coloca. Tá? E o desdobramento da Revolução Burguesa do Brasil não é exatamente a luta para destruir o Estado burguês, é outra coisa.
a democratização, o capitalismo, das lutas modernas, né, do Estado capitalista. Então nós temos aí um grande autor, um clássico, né, do qual temos muito que aprender, mas que dá uma resposta que me parece adequada a esse respeito. A posição também do Nelson Nex Odé, um grande estudioso marxista brasileiro, né, também me parece satisfatória, ele acaba melhorando aos poucos, né, mas nunca se desvinculou de certo dualismo, né, explicativo. Eu penso que, sobre esse aspecto, o Florestan incorpora e consolida essa posição, né, que foi desenvolvida de modo mais sistemático por autores como Gorenda e o Cícero Fernando Cardoso, de que existia um modo de produção escravista e mercantil no Brasil, que foi dominante. Né? Na Revolução Burguesa aparece tudo isso, aparece Ócio, Senhorial escravista, mas depois ele incorpora, afirma isso aí. Bom, então havia um modo de produção escravista mercantil, dominante, que foi desagregado, houve uma transformação capitalista. Pois bem, eu não vou poder me alongar, isso aí nem na discussão teórica, eu quero apenas resgatar um elemento da análise de Florestan Fernandes no livro A Revolução Burguesa do Brasil, que é fundamental compreender. No Brasil, a Revolução Burguesa não foi uma Revolução Burguesa clássica. Né? Foi uma Revolução Burguesa por via autocrática, sob dependência permanente do imperialismo. No lugar do colonialismo, do colonialismo surgiu a dominação imperialista, né? E a via autocrática é permanente até hoje. Então não foi destruído o Estado autocrático burguês. Isso não quer dizer que o regime democratizante pós-constituinte seja uma coisa ditadura. Não, a ditadura recuou, foi dissolvida daquela forma que tinha, né? Isso é importante. Mas o Estado autocrático burguês não foi destruído. Isso é uma tarefa histórica. Pois bem, isso aí o Florestan está dialogando com o Lenin. Se pega a Revolução Burguesa no Brasil, o linguajar aí tem domínio virtuoso, o Florestan temos de teoria sociológica, Weber, Durkheim, né? Mannheim, aí presente, mas o eixo ali organizador é o pensamento do Lenin sobre a relação entre a Revolução Democrática e a Revolução Proletária. Isso o Lenin coloca que a Revolução russa é muito importante realizar a reforma agrária, porque é muito diferente a Revolução Francesa e estadunidense em relação à via prussiana e transformação do tempo, né? E vai desdobrar essas questões, né, da diferença da Revolução russiva, como foi no caso da Prússia, né, uma Revolução Democrática clássica. Isso vai se desdobrar na teoria marxista, é um desses desdobros. E eu repito aqui, aqueles elementos das chamadas reformas, né, que aparecem, as reformas burguesas que aparecem nos grandes estudiosos das revoluções burguesas que eu citei, Wellington Júlio, etc. Não? É importante ver o seguinte: tem transformação capitalista, mas não houve revolução democrática, não houve revolução nacional, sempre dependendo do imperialismo, não houve uma reforma agrária, teve uma integração, né, de latifúndio muito lenta, com manutenção durante muito tempo, e até hoje ainda, né, de relações de produção pré-capitalista no campo, porque durante muito tempo permitiu que a burguesia não pagasse salário e explorasse meieiro, parceiro, colônia, etc., né, acumulando sem investir. Hoje aqui é coisa mais moderna, mas o integrado em Santa Catarina não recebe salário, já subordinado qual é o nome agora no lugar da Santinha e Perdigão? BR Foods. Hã? BR Foods. Isso. Um processo aí diferente do que eu citei ali, né? Mas também vinculado a essa tradição. E os elementos culturais da transformação, a gente conhece como é que foram, né? Todo o peso, né, ideológico do conservadorismo, né? As cidades, né? O jeito que está nas nossas cidades, a grande iniquidade, vamos dizer assim, né? Que foi a transformação urbana brasileira. Com todo efeito nas revoltas, né? De 2013 até hoje que tem isso aí. Tá? Pois bem, e o que Florestan mostra? Que a burguesia não vai realizar nunca mais isso aí. Que não existe mais possibilidade de revolução democrática e nacional burguesa. Que as tarefas democráticas, nacionais, anti-imperialistas, democratizantes, agrárias, culturais e outros, né? Que em outros dos países da revolução burguesa clássica forem parte resolvidas pela revolução burguesa, são questões, são problemas sociais que você resolveu com a revolução proletária, junto com as forças aliadas, né? Contrária à dominação do monopólio do capitalismo. Isso é muito importante. Tá? Posto esse pano de fundo, e aí por isso estão dialogando com os colegas aí que me antecederam, na Revolução do Prestes, como se sabe, aí é só ler os textos da Anitta, não só. Aí tem vários, né? Tem, logo após
tem algum comentário sobre conjuntura e tal, na própria livro sobre a coluna Prestes, essa nova edição. Esse livro aqui sobre tenentismo pós-crítico, vou falar algumas coisas aqui, né? Pega a evolução do próprio tenentismo. Né? E aí você tem os outros livros ali sobre a Aliança Nacional Libertadora, né? E o PCB em outros momentos, né? Mais para frente, a biografia inteira do Prestes, combate ao Partido Revolucionário, etc, etc. Né? Eu vou dialogar um pouco com isso, né? Ou bastante com isso, mas de qualquer forma, eu quero fazer esse diálogo vinculado à centralidade do desenvolvimento do proletariado como classe, né? A possibilidade de desenvolvimento de um bloco revolucionário no Brasil e dos problemas da revolução hoje. De uma personagem que, como diz Florestan Fernandes no seu texto, logo após a morte do Prestes, e que responde o texto de outro brasileiro, o Moreira escreveu O Herói e o Mito. Um texto que logo após a morte do Prestes é muito duro contra o Prestes. Ele tem lá as posições dele, né? Tem lá as suas diferenças, os seus acertos de conta. Florestan escreve no dia seguinte, o herói sem mito. O Prestes de cara, logo depois da coluna, atacou o prestismo, atacou o mito, né? Que havia todo o prestismo. Então, eu sou um soldado da Revolução Proletária. Buscou sempre se integrar às organizações proletárias existentes, nacionais e internacionalmente, dentro das perspectivas que ele conseguiu a cada momento, né? Levar mais consequências. Certo? Então, esse link que é muito importante pegar no pós-coluna. Como eu falei um pouco desse livro, não vou, vale a pena ler, não vou resumi-lo, mas isso aqui pega a continuidade do tenentismo. Nosso tenentismo, ele se esgota. Né? E isso é importante porque a Rita coloca de modo muito consequente, de modo muito documentado, ela entra em confronto com a tradição historiográfica muito forte, que vê no militarismo tenentista a origem de todos os males, né? Do governo Getúlio, do Estado Novo, da ditadura militar, etc, etc. O tenentismo não tem esse peso todo. A Anitta tem razão ao colocar os limites ideológicos, né, do movimento tenentista na coluna. Assim, eles estão vinculados ideologicamente à dissidência oligárquica, né, que tinha elementos democráticos, a reação republicana, a Peçanha, tinha figuras aí mais democráticas avançadas, né, e tinham críticas que eram democratizantes em relação à hegemonia, né, oligárquica, eram os primeiros momentos de revolução da construção da autocracia burguesa. Agora, não havia autonomia por parte do movimento tenentista como um todo, nessa vanguarda histórica que foi a coluna Prestes, sua culminância, em relação a esse pensamento, a ideologia burguesa. Não havia uma alternativa de projeto do país e nem uma ideologia contrária à ideologia dominante, já conservadora, que a burguesia já estava no poder há bastante tempo. Né? Então, mesmo que o pessoal da coluna, sobretudo Prestes, né, que é avançado socialmente ali, tem, quando se encontrou com representantes do PCB lá em Pernambuco, que estão com umas coisas avançadas, buscado colaborar com eles, a coluna como um todo não foi, vamos dizer assim, não construiu uma alternativa social à dominação burguesa existente, não tem autonomia em relação à dissidência oligárquica. Quem desenvolveu uma ideologia contrária à dominação burguesa foi o Prestes, daqueles todos ali. Se queira aquele talvez tivesse desenvolvido se não morresse, né? Questão democrática avançada, infelizmente, né? E os outros ali se aproximaram do Prestes às vezes, né? Como Miguel Costa, pai dele, a Nação Libertadora mais adiante, né? Mas não com a formulação clara, alternativa. Né? Quando as pessoas perderam os entusiasmos de Getúlio, teve gente que foi para a sua inteira lista, outros foram para a Aliança Libertadora, outros foram para casa. De qualquer forma, esses que se aproximaram da Aliança Libertadora estão vinculados à evolução do Prestes, eventualmente, né? E um projeto que eles não elaboraram, né? Que não foi um desenvolvimento do tenentismo. Então, pessoas que aderiram a outra coisa. Quanto ao tenentismo, eu te dito, houve um esforço das dissidências oligárquicas de cooptar o tenentismo. Sempre. Né? Com o Washington Luiz, houve uma certa liberdade da imprensa. A repressão continuou forte. Inclusive foi legalizado o PCB, alguns meses depois foi posto a legalidade de novo. Né? A repressão do movimento operário, com tudo, continuou. Mas houve uma certa liberdade de imprensa
E nesse contexto a coluna ganhou grande visibilidade, nacional e internacional, e nacional com Chateau, etc., entrevistando na grande imprensa saída, e naturalmente isso deu à figura do Prestes uma maior proeminência, né? Divulgação, entrevistas com ele, publicadas na grande imprensa carioca, paulista, etc. Então, né, esse contexto aí dos primeiros anos do Washington Luiz, aquele que falava aqui, que não existe que são operados no Brasil, que são operados no caso da polícia. Pois bem, na sua evolução, o Prestes logo recebe a visita de dirigentes comunistas, começa a estudar o marxismo, aprofunda esses estudos aí em Buenos Aires, Montevidéu, estabelece relações com os dirigentes comunistas dos países vizinhos e vai desenvolvendo essa posição. O próprio Astor Júlio Pereira, quando foi visitar lá, não tinha o objetivo de integrar o Prestes ao partido. Só que um pequeno burguês avançado, um aliado. Né? Buscava, então, municiar o Prestes com conhecimento do marxismo, né? Visando estabelecer relações, alianças, etc. Né? Logo em seguida, o PC e o movimento comunista internacional entra num período muito sectário, que está vinculado aí está muito forte, né? nas decisões do 5º Congresso. Aqui está marcado pelo que houve lá na China. Quer dizer, mostra tudo que se aliou com o Chiang Kai-shek, que massacrou os comunistas. Então, o impacto não tem nada por ser pequeno burguês. Pequeno burguês é inimigo, etc. Né? Então, esse fato real, né, extremamente impactante, ajudou a fortalecer o sectarismo que estava ali, que era uma tendência resistente ao movimento da Internacional Comunista. Porque a revolução que o Lenin colocou era outra. Né? A Internacional Comunista foi formada em resposta ao colapso da Segunda Internacional, a sua subordinação ao imperialismo. O Lenin, a Rosa, os dirigentes revolucionários, um congresso atrás do outro. Então, vai ver a guerra imperialista. Temos que lutar contra ela. Se a burguesia mergulhar nesse crime e tentar usar os trabalhadores como um bucha de canhão na sua guerra imperialista, vão derrubar o governo. Isso é provado no congresso atrás do outro. Kautsky até votou junto com o Lenin e Rosa. E quando veio a guerra, o Partido Operário Social-Democrata Alemão, que era o maior partido marxista que existia, votou a favor do descrédito de guerra. Então, ao mesmo tempo que o mundo entra em colapso, aquele mundo dominado pelo imperialismo, a Segunda Internacional também entra em colapso. E a esquerda vai ter aquela evolução, os congressos de nível alto, né? Até que, a partir da vitória da Revolução Russa, vai se formar a Internacional Comunista, em 19. Pois bem, o Lenin tenta, no primeiro momento, estimular a Revolução Vitoriosa. Não era impossível. Houve a Revolução Vitoriosa na Hungria, houve a Revolução ali na Bavária, Tunísia, o Bienio Rosso na Itália, mas ele percebe, não dá mais. Esse cara não gosta do Lenin foi achar que era possível a Revolução logo para a Revolução. Isso não foi ele, foi uma tentativa. Né? Então, não deu, não, agora tem que mudar. E ele muda para a posição da Frente Única. E aí estabelece uma série de possibilidades da relação dos comunistas com o governo. Né? Desde um poder revolucionário hegemonizado, né, pelos comunistas, até a aliança com a democracia, apoiar o governo progressista antifascista e ficar fora do governo, várias possibilidades. Gramsci e Lucas se apaixonam por essa posição de hegemonia do Lenin. Cai no esquecimento quanto isso era importante, né? Mas teve gente que resgatou e continuou o resto da vida trabalhando nisso. Então, isso é genial. Aí, essa coisa sai da visibilidade da Internacional Comunista, que depois cai nessa posição sectária, como eu falei, classe contra classe, né? A hegemonia sai do horizonte e tal, e aí vamos incluir considerar que a social-democracia era o social-fascismo. Posição totalmente equivocada. A social-democracia pode ser comunista, pode ter cometido erro, pode ter até o Emerson pode até ter mandado matar Rosa Luxemburgo, isso já é criticado no santo, mas não é igual ao fascismo, é outra coisa. E essa social-democracia é o inimigo principal, mais até que fascismo, é burrice. E pessoas valorosas, né, que merecem respeito, cometeram esse grande erro. Então, essa coisa de classe contra classe estava no movimento comunista internacional. Que aqui no PCB é um dos elementos, não o único, né, que vai estimular o sectarismo contra o Prestes, né, naquele momento. Ele chega a dizer que o Prestes não é inimigo.
Né? Porque a pequena burguesa disputando os comunistas, não sei o que, não sei o que. Né? Não é uma coisa assim muito racional nessa posição, né? É complicado. Pois bem, né? A evolução do processo, muito rapidamente, é que o governo comunista nacional fez autocrítica dessa posição. Ele mantém essa posição no 6º Congresso, que tem uma importância muito grande para a história dos partidos comunistas na América Latina, porque nesses congressos é aprovado as teses dos países coloniais e semicoloniais, né? Um esforço, primeira vez que a internacional tenta uma análise mais desenvolvida do assunto, cheia de erros do dogmatismo. Compreensível naquele momento, está começando a estudar, tentar formular alguma coisa. O problema foi que os partidos comunistas da América Latina, em parte, alguns deles, até hoje não se livraram dessa concepção. Então, era fazer uma revolução anticolonial para desenvolver o capitalismo, para depois o velho etapismo. Quando os países da América Latina principais eram todos capitalistas, que era a América do Sul, talvez não, Guiana e tal, né? Um país meio semicolonial. Mas os países fundamentais, Brasil, argentinos, eram capitalistas. Né? E outros eram capitalistas atrasados, mas também já capitalistas. Né? Pois bem, então, quer dizer, isso marcou muito, né? O Prestes vai, inclusive, quando fez a sua carta aos comunistas, né? Já na década de 60 ele critica essa posição, né? Ali por volta do golpe, escreve documentos logo pelo golpe. Naquele livro, Combate ao Partido Revolucionário, ele tem documento isso aí. Né? E como Prestes era luta para o governo revolucionário, desde lá, logo depois do Congresso, ele defendeu isso no Congresso de 67, perdeu. Né? Já, por isso tem que lutar para o governo revolucionário. Né? É contra a democracia, é uma nova democracia. Derrubar a ditadura e fazer com que o governo tome políticas anti-imperialistas, monopolistas, o mais avançado possível. O comunista não pode ter um projeto de um governo para desenvolver o capitalismo. E isso vai se consolidando, ele apresenta um documento lá, documentado pela Anitta, e depois na Carta dos Comunistas de 80. E aí com críticas explícitas, né, às posições da origem, né, do erro do reformismo na América Latina no 6º Congresso Internacional Comunista. A Anitta, na mesma época, escreve em 1980, a herança que nós devemos renunciar. Que é um texto que analisa os documentos internacionais e como é que eles foram assimilados, né, de modo dogmático para os partidos latino-americanos, somente perceber, que levou a políticas reformistas e erradas, equivocadas, tudo egoísta, se estruturaram, né, de forma alguma isso aí, né, mas que levaram a erros que a reação se prevaleceu, né, esses erros para fazer o que fez, né, ditadura, etc. Para que a contra-revolução vencesse. Pois bem, na internacional, muito rapidamente, né, ela mudou a posição num aspecto fundamental, né, que no 7º Congresso, em 1935, o Dmitri conseguiu dirigir o Congresso para rever essa posição, né, e buscar uma aliança com a democracia, uma unidade operária contra o fascismo, né, e foi muito importante aquele documento e tal, né, reviu outras coisas. Na parte colonial não se mexeu naquele Congresso, não, mas de qualquer forma foi um avanço. Dmitri, inclusive, que tinha muito prestígio, porque ele tinha sido absolvido da acusação de ter sido responsável pelo incêndio da Reichstag, né? Então, parte para ali. E se você quer saber, está documentado que o Dmitri convenceu o Stalin que tinha que mudar a posição. Está documentado isso, tá bom? Não era qualquer um, tá? Pois bem, então você tem ali a mudança de direção, ele estava informadíssimo, todo mundo, pô, até que enfim, né? Recebe na cadeia feliz da vida, né? A notícia de que mudou a posição, etc, né? Togliatti estava lá lutando, escreveu um texto muito interessante, né? Sobre os adversários, né? O título, mas é conhecido como sobre o fascismo, né? Eleições sobre o fascismo. E que ele mostra que o fascismo não é qualquer coisa, o fascismo tem história. O fascismo está vinculado, mobiliza a pequena burguesia, mas expressando dominação do capital financeiro. E o Mussolini, quando assumiu o governo, ele manteve a antiga república, elementos democráticos, foi só nos desdobrar da luta de classes, né? E da Revolução da Economia Mundial, que é a sua forma de ditadura aberta. Então as pessoas falam hoje de fascismo, tem que ter tchac, 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 e não vê que as categorias marxistas não são categorias aristotélicas de definição. Gênero superior, diferença específica. São categorias que envolvem síntese de múltiplas determinações. E que as determinações da categoria, como é que se desenvolve? Daí o fascismo é a sua evolução, se transformou aquilo que a gente sabe da Itália na Alemanha, a evolução daquele militarismo japonês do fascismo, aqueles governos ali. O Roth não era na origem fascista, não contra-revolucionário, contra a revolução húngara, mas adere ao ritmo, um fascismo doutrinário, extremado. Portugal, Espanha, etc. E hoje o fascismo reaparece, não é fascismo, porque não tem isso.
Né? Não tem um cara careca no ridículo. Não tem, claro que não tem. Mas não quer dizer que não seja a ditadura, não seja um movimento articulado a contra-revolução do capital monopolista e imperialismo. Que na atual situação de crise estrutural do capital, estão presentes ainda como estrutura de dominação do capitalismo. Então desapareceu o imperialismo. Só que acha que a globalização acabou com o imperialismo, está muito enganado. Dominação, imperialista, os Estados Unidos é o país, é o Estado imperialista hegemônico e existem outros países imperialistas. Não existe Estado, não existe um Estado mundial. Só no desejo de algum americano, não tem. Tá? Bom, e quanto à evolução política? Tá. Quanto à evolução política, você tem um processo em que o liberalismo vai entrar em crise mundial. O Hobsbawm, que eu tenho experiência, você é um grande historiador, escreveu lá um capítulo sobre o fim, a morte do liberalismo na era dos extremos. E, de fato, o liberalismo como uma ideologia vinculada ao capitalismo concorrencial, nessa forma desapareceu. Né? E aí você tem uma adaptação de elementos do liberalismo a uma ideologia vinculada ao capitalismo monopolista. E isso que eu tenho hoje, você não pode confundir privatismo do liberalismo. O Mussolini assumiu e fez o programa mais privatista da história da Itália, revertendo lá as reformas dos Giolitti, né? Seja de defesa de direitos nacionais, seja sobretudo de direitos sociais. Privatismo extremado. Né? Depois ele foi seguindo políticas necessárias para o capital monopolista vinculados aí à guerra, né? Situação de guerra. Então você tinha uma política de Estado corporatista, reacionária para o povo, né? Mas era privatista. Aí porque é privatista, os caras chamam essa coisa aí que nós temos aí, pós crise estrutural do capital, é um processo que os elementos estratégicos fundamentais se articularam lá pelo Samuel Huntington, Kissinger, né? Chamado de democracia forte. O problema estrangeiro é que tem democracia demais, o problema fica reivindicando aí e vai dar uma crise fiscal do Estado. Né? Na América Latina, lá, os ministros estão virando nacionalistas, que nem o Velasco Alvarado lá no Peru. Tem que fazer uma extensão, uma descompreensão que mantenha na Constituição aquilo que eles não tiveram. O poder militar, a blindagem da capital financeira, etc. Né? Então, lógico, Hayek e Von Mises lá sua influência. Né? E se pegar a história deles, nem gosto dessa palavra. Num livro chamado Liberalismo, o senhor Von Mises defende o fascismo por tudo. Na edição brasileira, se não me engano, página 32 da Instituto Liberal. Tá? Se não me engano, posso estar enganado, mas por ali. Tá? E ele fala, elogia Mussolini, que é uma glória imortal de ter derrotado a esquerda, não sei o que. Né? O liberalismo está solitário com Mussolini. Pois bem, o que nós temos aí nessa ofensiva do capital monopolista contra os direitos dos trabalhadores e de subordinação dos Estados a um domínio mais pesado do capital financeiro, que está vinculado à evolução do próprio capital monopolista e capital financeiro, o ucranianismo é uma semelhança àquela que o Lenin desenvolveu, algumas novas. Né? O que nós temos aí é uma política pseudo-liberal, neoconservadora e proto-fascista. É isso que nós temos, é isso que nós vamos enfrentar. E é hoje que estão abertos a atacar. Então, as pessoas se iludem com isso, é muito sério para nós. Tá? Vamos adiante. Pega o Prestes. Então, o liberalismo, o tenentismo, resolveu-se aqui. Né? E a Anitta mostra muito bem, muito documentado, né? Como os líderes aí, Jorge Estava, etc., ficaram totalmente subordinados ao Cosme Monteiro, ao Oswaldo Aranha e ao Getúlio. Né? Foram usados por ele, claro. O Getúlio indicou um tenente como interventor no Estado aqui, no Estado lá, mas nunca construíram nenhuma alternativa. E posteriormente era o resto, né? Aí veio o Estado Novo, né? E a Revolução se conhece do Getúlio. Né? Os que se incomodaram, né? Um ou outro, né? Pouquíssimos foram para a legislação ditadora e outros para o fascismo aberto, né? Da Associação Brasileira Integralista, Ação Brasileira Integralista, né? Pois bem, nisso o Prestes está evoluindo, tem todo um processo pelo qual ele tenta se mencionar PCB chamava Paulo Lazaneiro, mas ele tenta. Quando ele cria lá a ação LAR, né? Liga de Ação Revolucionária, inclusive com alguns amigos trotskistas, estavam ali, jornalistas, né? Ele em nenhum momento ataca o PCB.
sempre, né? E, posteriormente, como amigos dele da Internacional Comunista, da Argentina, os outros falaram, não, mas não devia ter feito isso, porque aí vai reforçar, né? Sei que foi por convicção, não estou propondo, né? Os caras respeitosos, ali, do Viral, de outros, né? Não, sei que foi convicção do camarada Prestes, ter criado esse lá, né? Mas reflita mais, tá? Isso pode aumentar as dificuldades com o Partido Comunista Brasileiro, né? Com o Internacional. Ele acabou refletindo e, mais adiante, né, dissolveu o lar. E acaba concordando, acaba aceitando um convite articulado pelos comunistas uruguaios para ir trabalhar na União Soviética, como se sabe. Né? E lá, como engenheiro, né, conheceu os processos de construção do socialismo e tal, e acaba sendo integrado à Internacional e, né, a partir dessa integração, integrado o PCB, que sempre existiu a integração do Prestes, porque os dirigentes achavam que uma liderança de tamanho envergadura podia controlar o PCB, coisa assim. Né? Mas os argumentos que era pequeno burguês, sei lá o que, não tem mas como? As posições do Prestes, obviamente, né, as mesmas da Internacional Comunista do PCB, não sei como mais dizer aqui, né? Que eram posições, sei lá o que. Então, aí eu não vou descrever isso aí, porque estão nos livros, né? E tem pouco tempo, né? Eu vou procurar avançar, para avançar para um fecho que estimule elementos de debate que eu acho importante. Tá? A Anitta escreve aí nesse Carlos Prestes, Comunista Brasileiro, muitas obras, né? Desdobrar esse processo. Né? O Prestes vive na União Soviética, aqueles anos ali, 27, 28 e tal, ainda havia liberdades maiores, a coisa fica mais difícil depois que ele sai de lá com o assassinato de Kirov. Né? De qualquer forma, ele fica entusiasmado com a ação do Partido Comunista da União Soviética, buscando convencer os trabalhadores a manter a Constituição Socialista em circunstâncias muito difíceis, né? E, por fim, é integrado na Internacional Comunista e logo em seguida, uma posição, inclusive, com uma pressão forte, Manuel, dos dirigentes da Internacional Comunista integrada no PCB. E aí tem um congresso lá, e nesse congresso, como se sabe, a delegação brasileira, chefiada pelo Miranda, teve formas triunfalistas sobre a realidade aqui, falso, né? O Prestes não conhecia a realidade, não podia contestar o cara, porque estava fora. Há muito tempo que não via assim, a realidade brasileira direto, né? Desde a época da coluna, de certa forma, estava exilado desde 27, né? Então, ainda que ali nos primeiros anos ele disputou a questão de não aderir ao Getúlio, etc., buscando conhecer a conjuntura, ele não conhecia a evolução, não podia. E era meio inacreditável o secretário-geral do partido ter informações tão falsas. Né? 70% do pessoal do Exército está conosco, aquela coisa toda que ele formou lá e que eram coisas assim fantasiosas do dirigente. E ele quer vir para o Brasil. Já faz a revolução aqui, ele não veio como dirigente, ele vem ajudar, assim, né? E é apoiado lá pela Internacional Comunista, a Olga do Coelho, né? Pois bem, aí a gente conhece a evolução da Aliança Nacional Libertadora, foi um movimento muito importante. Tem o livro da Anitta, não vou me desdobrar sobre isso aí, né? Foi um movimento de massa muito importante. Nunca houve uma frente popular, né? Daquele peso relativo, né? Na história do Brasil, né? E cometeu lá os seus erros, mas de qualquer forma cresceu muito rapidamente, foi colocado na ilegalidade pelo Getúlio e cometeu o erro de tentar a insurreição. Né? Então estava no ideário, vamos dizer assim, né? Dos dirigentes aqui do PCB, da Aliança Libertadora, um governo da Aliança Libertadora de caráter antifascista, para fazer uma revolução agrária anti-imperialista, e não seria ainda um governo soviético, como as posições anteriores do partido, mas um governo da Aliança Libertadora com as características, né? Mais articulados com aquilo que seria a Frente Popular, aprovada logo na época, em 1935, né? No Congresso Nacional, etc. É conhecida a prisão do Prestes, 9 anos, né? Constituinte, todos os processos posteriores. Eu quero dar um salto aqui, se me permitem, até porque não era para falar isso tudo, era só depois da coluna, que houve uma revolução posterior, Partido Nacional, etc., e o golpe de 64. Né? E o golpe de 64 você tem uma virada muito importante na história do Brasil. Né? Então, aí faz 60 anos do golpe, né? Também um aniversário desse ano, e ali você tem uma resposta contra-revolucionária, uma crise que deixou raiz até hoje, que aprofundou a autocratização do Estado, a autocracia no Brasil,
sua profunda militarização, criou elementos fascistas localizados no interior do Estado, como Florestan mostra, em várias obras. A mais explícita delas, se as pessoas quiserem ler, é um texto curto, chamado Nota sobre o Fascismo, um livro, Poder contra Poder na América Latina, mas em apontamentos sobre a teoria do autoritarismo, que é uma polêmica contra o Fernando Henrique Cardoso. Ele explicita isso, né? O fascismo característico do Brasil, né? Heterogêneo, etc. Enquanto o Iane Florestan tinha clareza que esse Estado era fascista, o Fernando Henrique Cardoso falava, não, aí tira os militares, está tudo bem. Não é assim. Não? E ele considerava que a dependência não tinha problema. Provavelmente ia se dar com dependência e tudo. Houve a ditadura fez a política industrializante, recebeu muito empréstimo, né, para criar uma estrutura capitalista monopolista, rede de energia, satélite, né, estado de rodagem, primeiro e segundo PND, né, ele sabia que era importante apoiar o Estado brasileiro, porque senão perdia o Brasil, sempre passava por fazer uma polícia necessária de investimento. É verdade que os caras se endividaram em juro pós-fixado, em juro flutuante, depois veio o sistema da dívida, que eles consumam até hoje aí, né? E, por fim, pressionaram no sentido de uma extensão lenta e gradual que estabilizasse a sua dominação aí no continente e no Brasil. E o Prestes tinha clareza muito grande que era necessário criar um bloco revolucionário para destruir o Estado burguês, criar uma efetiva democratização. E que havia uma articulação no sentido de manter a contra-revolução e o fascismo nos outros meios. Elementos fascistas, não o fascismo inteiro, declarava mesmo. Isso estava certo. Naquele momento fatal do tancredismo, tinham duas grandes personalidades que denunciaram, não só, o PT votou contra o colégio eleitoral, isso é muito importante, né? O PT, como voto, votou contra o colégio eleitoral contra o PT. Mas denunciaram que o Tancredo era um candidato do Geisel, e denunciaram de um modo muito explícito que havia uma reciclagem contra a Revolução em curso que mantinha o poder militar. Foram o Francisco Fernandes e o Prestes. Outros falaram, mas sem essa envergadura. E isso é muito importante para entender o combate de hoje. Além do que, ambos defendem uma estratégia socialista no Brasil. Por isso, ele mostrou a incorreção, né, da visão de revolução por etapas, sociedade democrática. O Prestes incorporou isso aí. E uma clareza muito grande de que é necessário um nível de organização, de consciência, de mobilização popular muito mais elevado, que se constitua num bloco revolucionário, inclusive proletário, para poder construir socialmente, social e politicamente, uma alternativa para se organizar em poder, uma democracia realmente avançada e revolucionária, capaz de aplicar nível socialismo. É esse Prestes revolucionário que a direita quer esconder e por isso esconde a coluna. Muito obrigado. Oi, gente, eu só vou fazer um aviso rapidinho. Obrigada, professor, pela exposição. A gente passou a lista de presença e essa lista também é para o sorteio do livro da Anitta. Então, quem não tiver assinado e quiser assinar, ainda dá tempo. A gente vai fazer o sorteio um pouco mais para frente no debate. E aí eu só queria avisar para vocês não perderem a oportunidade. Obrigada. Bom, muito obrigada, Geraldo, pela exposição. Foi no tempo perfeito. Então, gente, agora a gente vai abrir para um bloco de considerações, perguntas, e aí depois eu passo a palavra para o Geraldo. Dependendo de quantas a gente tiver, a gente faz só um, senão a gente faz dois, tá bom? Então, tá bom. Se você quer vir aqui, eu vou te passar esse outro microfone aqui. Ok. Primeiro, muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelos organizadores do evento. Eu peço desculpas por não ter participado desde o início, então ter participado só na última mesa. Eu
queria dizer também que eu não sou estudante de história. A história, eu acho que é a ciência mais importante que existe, na minha opinião, mas eu não sou estudante de história. Eu sou formado em física e é possível que as minhas dúvidas sejam muito básicas para vocês, então eu peço desculpas. Tá? A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o positivismo no Exército, que embalou, de certo modo, alguns setores do Exército. Acho que tem duas coisas. O Exército do Brasil, pelo pouco que eu estudei, tem como origem e meta principal defender os interesses dos oligarcas, em particular dos latifundiários escravistas. Diferente de exército de qualquer nação minimamente decente que tenta fazer um exército para se defender, a gente fez um exército para atacar o próprio povo. Tá? E quando a escravidão caiu junto o governo do Dom Pedro II e a Império Brasileiro, e veio uma República de Espadas. República de Espadas. De espadas. Sim. E a ideologia oficial dela foi o positivismo. Mas não nos esqueçamos. Veja a relação. A escravidão caiu, teve a República de Espadas com uma ideologia supostamente positivista. Certo? Eu penso que o positivismo foi uma ideia que eles tentaram importar na Europa e dos aspectos iluministas com o objetivo de mascarar o caráter profundamente autoritário da república que surgia. Mas essa ideologia continuou e eu penso que tem pessoas que acreditaram piamente nela. Por que eu faço essa pergunta agora e eu pensei sobre a coluna Prestes? Porque eu sei que alguns dos militares que deram golpe em 64 participaram ou tiveram relação com a coluna Prestes. E eu queria saber se isso tem a ver com o fato de eles terem nascido nessas famílias latifundiárias ou ruralistas que tiveram ligação histórica com o porquê que o Exército Brasileiro surgiu. Tá? Então, basicamente por isso. E a segunda parte da pergunta o Prestes era um cara que foi subido pelo Brasil como uma pessoa positivista que acreditou piamente no aspecto progressista do positivismo. Certo? E muitos militares tiveram isso também. E mesmo a Polícia de São Paulo, um pouquinho depois, teve uma parte que se desenvolveu com um socialismo muito moderado, que veio originalmente do positivismo. Então, eu queria saber o perfil de outras pessoas progressistas que tinham eventualmente na coluna Prestes, se eles assimilaram a ideologia do positivismo sinceramente, exatamente porque eles não vinham dessas famílias de latifúndios e coisas do tipo. Certo? A segunda pergunta, e essa é a mais bobinha de todas, eu peço desculpas. Você falou que a coluna Prestes não foi derrotada. Isso é uma das poucas coisas que eu sei sobre ela. Mas reza a lenda que Mao Tse-tung teve inspiração na coluna Prestes para fazer a Revolução Chinesa, justamente porque a coluna Prestes não foi derrotada. Então, eu queria saber onde eu posso encontrar um bom artigo com algum documento histórico sobre isso. Pedro, deixa eu botar no primeiro, tá? Boa noite a todo mundo que está aqui, quem está assistindo pelo celular, pelo computador, né? Eu sou, coincidentemente, também da física, assim, apesar de não ter me formado aqui, né? Eu estou fazendo mestrado aí no IFUSP ali, né? Engraçado.
Mas não, a pergunta que eu tenho aqui, né, é uma colocação, uma pergunta, assim, sabe, eu queria que o camarada Geraldo enfatizasse, assim, a questão sobre a importância do conceito de bloco histórico para o Prestes, né, para a transformação da concepção do Prestes na concepção realmente que superasse o etapismo e tudo mais, né, a relação disso com o PCB, né, com a história do PCB, né, etc e tal, né, e como é que foi, né, essa questão com os vários problemas que teve na história dele, né, e, né, a eventual desagregação ali via ditadura militar, né, e, né, essa questão da concepção de bloco histórico como é que é o nome? Inépcia, eu diria, não, né, mas na falta de habilidade do Partido Comunista em conseguir agregar certos setores da população brasileira que poderiam estar com ele, inclusive, talvez até pensando numa frase do Juarez Távora, assim, só que é muito interessante, assim, está lá no livro do Carone, que é um documento do PCB, assim, sabe, o PCB traz assim, a citação do Carone, diz assim, não, porque, né, nesse país, né, não pode ter nenhuma revolução desse tipo que o Prestes quer, diz o Juarez Távora, porque o Juarez Távora, porque não tem né, os setores, né, da população, né, que tenham capacidade de fazer uma revolução desse tipo. Não se formou-se aí um povo, né? Estou parafraseando, é claro, porque está formulado diferente, porque eu não tenho aqui o livro para citar diretamente. Não se formou hoje, né, um pessoal, uma camada da população que tivesse capacidade de tomar o poder, de formar esse poder que o Prestes está querendo, na de 30, né? 31, 32 esse texto. Então, assim, para enfatizar justamente esse negócio, da questão da falta de entendimento, né, do partido, né, de enfraquecimento da noção de bloco histórico, né, de como é que isso atrapalha, né, as estratégias da revolução, né, e possível, né, agregação de setores aí descontentes com a ordem burguesa, né, eventualmente, né, que poderiam ser consolidados em torno de um bloco histórico do proletariado mesmo, né. Então, seria uma questão, assim, sobre a importância essa negócio do bloco de forças sociais aí contra-hegemônico aí, né, para coisar. Só para o camarada poder pontuar isso aí, que eu acho que é importante para a noção do prédio. Obrigado. Obrigada, Pedro. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, professor. O senhor deu uma verdadeira aula aí de sociologia, história e marxismo, né? O senhor mencionou a questão do privatismo, né, como sendo uma das características do fascismo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, por exemplo, a política de apaziguamento que as democracias burguesas fizeram, sempre fazem em relação, política de apaziguamento e tolerância para com os fascistas. Aí eu dou um exemplo, por exemplo, do Chamberlain, que fez a política de apaziguamento em relação aos nazistas e alimentou ao mesmo tempo, e também Churchill, o anticomunismo e o extermínio da União Soviética. Ou seja, todos eles alimentaram o anticomunismo e elogiaram os fascistas, elogiaram Mussolini, e tudo isso baseado também nas ideias privatistas. O senhor mencionou von Mises. Von Mises elogiou também os fascistas italianos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o fato de que as democracias burguesas tinham características também nazistas nas suas colônias. Por exemplo, a França, que também desenvolveu uma política de apaziguamento, ela tinha várias colônias na África e aplicava as mesmas políticas que os nazistas aplicaram na Europa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Que eu acho que a gente pode fazer um bloco só. Beleza. Então tá. Geraldo, 15 minutos, tá bom? Primeira pessoa, será? Não, de fato, o Exército Brasileiro tem essa característica de oprimir o seu próprio povo, desde a época do Caxias, quando foi formado, né? A repressão, as revoltas regionais que ocorreram aí, muitas delas com características populares fortes, né? E na República, de cara, a repressão totalmente desastrada, né, desnecessária ao Canudos,
foi registrada, né, pelo Eclesiástico da Cunha, dos Sertões, e ao contestado em Santa Catarina. Né? Então, os Sertões é bastante conhecido, né? Digo, Canudos. O caso contestado é uma coisa mais moderna, porque ali eles entregaram para a Luber e para a Huawei, para a empresa ali destinatária, das terras para construir a ferrovia e da madeira, era uma empresa imperialista. E atacou as terras dos camponeses, tinham lá, os caboclos. Né? Alguns até tinham propriedade, tinham algum título, mas não tem, eles moravam lá. Os coronéis respeitavam, os caras moravam deles. Ó. E aí eles foram em cima das terras das pessoas, foram se organizando. Né? O elemento religioso é um elemento de coesão, você falou aqui, né? Do elemento celestial da monarquia. Né? Ele tem um estudo muito bom de um amigo meu e camarada, Paulo Piano Machado, que é a ideologia da liderança sertaneja do contestado. Tem outra pessoa em Santa Catarina, a professora Marlial, você vai ter uma boa tese a respeito. Esse do Paulo pega mais especificamente essa questão que eu estou me referindo. Os caras tinham esse elemento religioso, mas eles não queriam colocar nenhuma espécie de líder religioso no lugar do que é a volta do Pedro II, coisa assim. Não. Era um elemento que os coesionava ali, né, no enfrentamento da agressão que eles sofreram, que era a expropriação das terras deles. Né? Então, e violência das famílias, aquele absurdo que se realizou lá. Né? Então, esse era o sentido da religiosidade do presente. Inclusive, a liderança foi passando os capitães de guerra. Tinha as moças, as senhoras lá que tinham visões e tal, né? À medida que a coisa vai esquentando mais, você tem os chefes de guerra, né, de briga, né? Como a Deodato e outros ali, que são os líderes militares no enfrentamento do exército, dos oligarcas. Né? Então, foi um movimento popular e foi esmagado em benefício do imperialismo explicitamente. Né? Então, e por aí afora, até o golpe de 64, que você tem essas práticas do exército brasileiro, né? Que tem que ser reestruturado. Né? É uma coisa muito, muito profunda na formação dos militares, esse elemento anticomunista, autocrático, antidemocrático, antipovo, né? E é necessário superar isso aí. É muito importante enfrentar esse problema. Os militares têm que estudar junto com o povo. Tem que estar coisa separada. Parte técnica militar, sim, é uma escola militar. Agora ficar lá isolado, então, tem que ter uma formação democrática junto com o povo brasileiro. Né? Então tem que mudar toda a formação ali, tem que mudar a doutrina do exército. E é necessário um projeto nacional independente, um projeto soberano do Brasil. E integrar o exército numa alternativa democrática soberana no país. Né? Então é fundamental enfrentar esse problema. Né? E é algo que é muito sério, que a Constituinte de 88, a liderança tenha se vergado à pressão das Forças Armadas, sobretudo do Comando do Exército, através do general Leônidas Pires Gonçalves, que exigiu Fernando Henrique Cardoso, Luiz Guimarães, a lei que colocasse o artigo 142 e mais 20 artigos aí de interesse das Forças Armadas, né, que configuram a manutenção e militarização de elementos localizados e fascistas no interior do Estado, né, da autocracia no interior do Estado burguês brasileiro, e que vão ter que ser eliminados. Né? Então, a democratização passa por superar isso aí. Né? Senão, eles vão ficar vergando o governo civil e colocando limites que o governo não pode superar, junto com a blindagem financeira, claro. Né? Então, é fundamental essa superação. Artigo 142, é importante ampliar a denúncia. Quero dizer que no golpe contra o Lula, todo mundo viu o que o senhor Vilas Boas fez ali. Ele mandou um Twitter ameaçando o Supremo Tribunal Federal. A moça lá, a senhora, a Rosa Weber, a juíza, ela tem uma tese dela em que é central a defesa que a pessoa pode ser condenada depois de passar por todas as instâncias, né? E ela negou o habeas corpus do Lula, toda nervosa, dizendo: essa é a minha posição, pela minha tese, pela minha convicção, eu dava o habeas corpus, já acontece uma maioria formada, e ela formou a maioria. Foi com o voto dela, um voto dela, que formou a maioria. Então, é um absurdo, quer dizer, mudar a convicção doutrinária dela, para
comprava a maioria, isso é um absurdo. Mas ela que formou a maioria. Tá? E é evidente que a prisão do Lula era uma parte importante daquele golpe que derrubou a Dilma, que estava articulado com uma ofensiva conservadora, tá? Que teve desdobramentos muito sérios aí, contra a reforma da Previdência, contra a reforma uma série de direitos, né? Trabalhista, concessões dos Estados Unidos, várias concessões de riquezas nacionais, né? E todos os desdobramentos, inclusive, evoluindo para o bolsonarismo. Quando veio aquele troço ali, para mim estava claro que vinha uma alternativa fascistizante. Porque a gente que nem o Temer e o Aécio, eles são politiqueiros, volúveis, né? Que não estavam à altura numa reação conservadora daquele nível. Né? Estamos aí, com um movimento fascista forte, não chegou a instalar um regime fascista. Instalou um governo com um presidente da República fascista, com um monte de ministros militares fascistas, com um movimento fascista, com uma ideologia fascista apoiando, que está aí até hoje. Então chegamos até um regime fascista. Mas temos agora montado um movimento de massa fascista, que é um perigo para qualquer avanço democrático da sociedade brasileira. E isso se articulou a partir daquele golpe ali, onde a ação do general teve um peso muito importante. Fora outras coisitas, né? No movimento lá, para enfrentar contra a reforma da Previdência, o exército estava ali atrás, né? Para reprimir aquela massa toda. Né? Então, e foi usado o artigo, né? Pelo Temer. Né? Então, é necessário eliminar o artigo 142 e transformar as Forças Armadas dentro de um processo de transformação do Estado brasileiro, no sentido de uma política soberana, né? Democrática, onde essa questão tem um peso enorme. E é necessário que a sociedade debata e construa um movimento à altura, né? Dessa uma tarefa difícil, né? E que encontra muita resistência. Né? O companheiro colocou outras questões. Essa questão do positivismo é muito ampla, né? Como eu falei, o positivismo surge mundialmente, né? Como uma decadência da burguesia em relação ao iluminismo, positivismo e racionalismo. Né? Enquanto Marx supera a filosofia clássica alemã, a melhor tradição iluminista, e a integra na perspectiva da concepção materialista da história, da concepção dialética da realidade, do seu método, né? Como fundamento do socialismo proletário, a burguesia que foi uma classe revolucionária no passado, né? Vinculado, e que desenvolveu no iluminismo figuras como Diderot e vários outros, né? A sua expressão mais progressista, abandonou o iluminismo e dividiu-se no racionalismo, que vai, vamos dizer assim, de Schelling, Nietzsche, Durkheim, etc., né? Até os Carl Schmitt, Rosenberg e os ideólogos fascistas alemães, né? E o positivismo, como Augusto Comte, que é de cara, uma negação, um ataque, né? À tradição da crítica negativa iluminista, etc., né? A dialética. Né? Quanto ao pré-expresso, nunca foi positivista na vida. Tá? Tem um artigo da Anitta que ela mostra as críticas do jovem preço, positivismo, ele nunca foi. Né? O pai dele sim foi, né? Mas ele não. Né? E quanto a outras pessoas, aí é difícil, né? A ideologia positivista é muito difundida, certamente está presente, né? De líderes militares, oficiais da Câmara Pressa. Quanto ao Jorge Stavro aí, quando ele estava tentando atacar o Prestes devido ao seu deslocamento, né? Do tenentismo com as posições comunistas, ele diz, não, eu posso eleger o Prestes desde que era a mão daquilo que está no programa lá, que ele divulgou o manifesto, que é o desrespeito à propriedade privada e não querer pagar e não respeitar a dívida. Quer dizer, desde que leva a mão de qualquer transformação social, desde que ele seja imperialista, apoio ele. Qual é a revolução que o Jorge estava na época? A de 64 que ele liderou. Jorge Cordeiro de Faria e da Estado foram os dois primeiros dirigentes das Forças Superiores de Guerra. As Forças Superiores foram organizadas pelos Estados Unidos. Primeiro diretor Cordeiro de Faria, segundo Jorge Stavro. E as Forças Superiores de Guerra têm um papel fundamental no golpe de 64. E o livro do Davis, 64, como do Estado. A ESG, a UIP, já que bate mais um tronco operacional. Foram centrais. Né? E a ESG, com uma continuidade maior, o UIP. O SNI, o Golbery, organizou todo o trabalho clandestino da ESG, depois botou dentro do Estado, criou o SNI. Né? Então, o senhor Jorge Stavro revolucionário, só se for a revolução da direita, como diz o Hans Freire. Ele é um contra-revolucionário. Né? E se ele, na juventude, tinha alguns elementos democráticos, rebeldes, né? Que o fez para a comuna, estava nesse âmbito limitado, né? Da dissidência anti-oligárquica. Tá?
Tem mais alguma sua? Será isso, né? A última pergunta era aquela meio bobinha sobre a influência da coluna Prestes na Revolução Chinesa. A coluna Prestes tinha influência enorme no movimento nacional. Então, e aí, é bem provável, não lembro agora de nenhum texto, que o Mao falasse a coluna Prestes, etc. Né? Mas a Revolução liderada pelo Mao é muito mais avançada. A coluna nunca colocou a questão da reforma agrária. Nunca procurou incorporar os camponeses na Revolução Social. Né? E eles como cidadãos e tal, mas não. Já a Revolução dirigida pelo Mao, não, ela de cara não podia fazer reforma agrária, expropriava, né? Latifundiária, né? Tinha outro conteúdo muito mais avançado, é claro, né? Agora, a coluna Prestes era vamos dizer assim, uma legenda, né? Internacional, né? E certamente o Mao admirava a coluna. Mas são movimentos diferentes. Né? Tá? Tem mais que falta? Aí tem... O Pedro, né? Era bloco histórico, Pedro, o que mais? Falta do como é que é o nome? Enfraquecimento da concepção dos problemas do partido. Problemática do enfraquecimento da concepção do bloco histórico, né? Tá. Tem até que eu notei sobre câmbio privatista, fascista, você que perguntou, não? Foi você lá. Tá. Primeiro Pedro então, em ordem. Bom, o Lenin falou muito em bloco histórico revolucionário e hegemonia. Eu estava presente na cultura internacional, claro. Né? Mas uma coisa está presente na cultura, outra coisa é uma clareza da categoria, né? O desenvolvimento criativo, né? Da categoria. Então, quando se falava em hegemonia, era restrito a ver uma meio corporativa de alianças de operários, de alguém, reivindicações, né? Elementos de programa, no máximo, né? Então, é diferente do desenvolvimento Gramsci, que é uma categoria histórica, uma categoria de organizar o proletariado para hegemonizar um bloco de forças sociais, né? Para se organizar em poder sobre a hegemonia proletária. Inclusive, quando ele analisa o bloco histórico burguês, ele vê que a burguesia tem intelectuais orgânicos, né? Incorpora intelectuais tradicionais e forma um bloco também. Né? Aí ele vai analisar o americanismo, né? O fordismo, como o fascismo não estava bem à altura. Né? Então, o Gramsci tem todo o desenvolvimento das categorias aí, muito mais criativo. Né? E quando o Prestes vai escrever no seu texto Cartas Comunistas nos anos 80, é absolutamente central na estratégia dele a formação do bloco revolucionário, forças sociais e políticas anti-imperialistas, monopolistas e anti-latifundiários, que devem ser organizadas para cima, né? Desenvolver organizações, né? Formas de consciência, e se organizar em poder. Um poder revolucionário e capitalismo socialista. É absolutamente central essa categoria, né? De origem leninista, desenvolvida pelo Gramsci no pensamento do Prestes. Poderia desenvolver, mas não tem muito tempo. É um assunto, excelente pergunta, né, Pedro? Parabenizo, mas não. Tem mais uma pergunta tua? Não, era mais a relação disso com o desenvolvimento do partido, mas vai demorar demais para responder, provavelmente, né? No partido não está muito presente. Hoje não, hoje é diferente. Porque aí a palavra, as categorias ganharam uma dimensão, né, mais ampla no interior da esquerda. Não? Mas aí na história, né? Não. O primeiro cara que resgata como um dirigente importante, né? No interior da estratégia revolucionária socialista, a categoria de bloco histórico. No Comitê Central não tinha peso, não? Tá? Bom, Carlos Coutinho sim tinha peso, mas o Carlos Coutinho era um intelectual, não era um dirigente de partido, né? Ele estudou Gramsci, tinha a visão dele, né? Sobre a valorização da categoria de cenas. Era outro papo, né? Não era central naquela disputa ali, né? Como um projeto alternativo. Sim. Elite burguesas, professor Merlai, foi você, né? Sim. Bom, sim, o fascismo vai se desenvolver como um movimento da contra-revolução burguesa diante de uma situação de crise muito profunda, Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né? E da vitória da Revolução Russa. Então, nesse contexto, sobre o capitalismo monopolista, a contra-revolução adquiriu novas características.
E quando em 22, a contra-revolução estava sendo selvagem, já com Hort lá, né, que era um contra-revolucionário tradicional na Hungria. Mas quando em 22 eles tomam poder na Itália, o Lenin não chega a escrever muita coisa a respeito, mas ele tem claro que a ofensiva da direita é muito séria, que aí a posição dele é de bloco revolucionário, né, de hegemonia, de frente única. A Clara Zetkin, logo em seguida, 23, dá um informe, né, na reunião internacional comunista, que o fascismo não é qualquer ditadura de direita, né, que esses caras são capazes, esses caras têm uma ferocidade repressiva, uma capacidade, né, ideológica de articular massas satisfeitas com a perspectiva de extrema-direita. Né? Que não é igual a qualquer direita. Né? E que era necessário compreender isso aí. Ele, nesse texto, fala do privatismo do Mussolini. O texto está publicado aqui em português, né? Mas além da publicação alemã originária, que está nas obras completas dele, tem uma publicação inglesa importante. E esses autores ingleses que analisam os livros, os textos da Clara Zetkin, na Internacional Comunista, do texto inglês está na tradução brasileira. É luta contra o fascismo, Clara Zetkin, fascismo, vocês acham aí na Santo Virtual, né? Vale a pena ler. Então, de cara, em 23, essa dirigente, amiga da Rosa Luxemburgo, já formula que a questão muito séria, se vocês não estavam dando a devida seriedade porque que era o fascismo. E, de fato, os governos burgueses conservadores vão conciliar com o fascismo, porque eles tinham esperança de que o fascismo atacasse a União Soviética, que era o objetivo deles. Né? Além de não resistir, né, à ofensiva. Então, o Churchill gostava muito de Mussolini, né? E eles tinham sempre essa... Era óbvio, né, que o nazismo alemão ia evoluir para uma guerra com a União Soviética. Era absolutamente óbvio, né? Isso é explícito, né? Ideológica, política, militarmente, né? E todas aquelas atitudes, né, de conciliação, de procrastinação, da Acordo de Munique, né, a todos vinculados a criar uma situação em que eles não aceitavam a proposta lá do Stalin, que era fazer uma aliança. Eles queriam fazer uma aliança com as democracias burguesas contra o fascismo. Os caras, não, até que ele vai lá e faz uma aliança defensiva para os caras, não. Agora tem aqui o pacto de não agressão, né? E o fascismo vai para cima deles. É quando o fascismo vai para cima da França, etc, né? Depois vai da Polônia, tem uma situação em que os Estados burgueses vão ter que enfrentar o fascismo. Né? Então, cria-se uma situação em que os desdobramentos são conhecidos. Né? Então, o imperialismo alemão era... O fascismo italiano está vinculado mais à contra-revolução interna, né? Enfrentar o bienio rosso, né? Articular aquela crise. E ele é agressivo, mas ele é agressivo na Etiópia. Ele não tinha força, era o Estado imperialista, mas de segunda grandeza. Não tinha a força que a Alemanha tinha, né? De disputar a hegemonia mundial, pelo menos regional, né? Ou como o Japão também tinha. Então, ali, a expansão alemã cria uma situação que os outros Estados burgueses têm que responder. Né? E isso cria condições de uma aliança, né? Importante. Primeiro, a aliança com a democracia contra o fascismo de massa, né? Depois, a aliança com os Estados não fascistas para derrotar, que é muito importante, né? Derrotar militarmente o nazifascismo. Não sei se era isso? Certo. Tá, obrigado. Bom, companheiros, muito obrigado. Eu quero apenas, para fechar aqui, ler um trechinho, bem curto. Ela, logo após, ela fala do enterro do Prestes, transformou numa enorme situação de pesar, também de compromisso com o brasileiro com o legado da Revolução do Prestes. Nas palavras de Florestan, por Friso na ocasião, ele escreveu: faleceu, isso é o livro que eu citei, O Herói Sem Mito, né? Faleceu o único herói brasileiro que não forjou a eleição da sua glória. Como simples e franco, de trato cotidiano, um líder político e militar nato. Depois da célebre marcha, na qual se recusou em recurso de espírito inventivo às forças armadas oficiais, poderia se tornar o almirante da República. Getúlio Vargas tentou seduzi-lo, mas encontrou repúdio a qualquer composição política pessoal. O rebelde não se despia das suas convicções anti-oligárquicas e democráticas, buscando servir a nação e a sua independência, e submeter-se a uma vida de sacrifícios exemplares que enobrece como figura humana e como agente histórico. É no finalzinho do texto, que é inteiro, muito bonito, está naquele livro, A Transição Prolongada, Florestan Fernandes está reproduzida a íntegra do texto, né? Vale a pena ler na íntegra. Florestan escreve:
Foi na década de 70, principalmente na luta contra a ditadura militar, que escancararam para todos os olhos o significado político da sua dedicação ao movimento operário sindical. Privado de tudo na sua condição de dirigente e confrontado por antagonismos antes imprevisíveis, ele apareceu na cena política na plenitude do seu ser real. Ao contrário de outros comunistas, entre aspas, que renegaram e traíram seus compromissos e valores, ele procurou atualizar sua compreensão objetiva do Brasil, seus conhecimentos do marxismo e sua atuação independente dentro do movimento operário sindical. Algo surpreendente para uma pessoa que era acusada de ser dogmática. O rebelde, do começo, não ressurge no radical da etapa derradeira. Surge um pré-arquétipo, que infunde vitalidade e esperança nos trabalhadores livres e semi-livres, ou dos jovens, dos estudantes, todos desesperados e desorientados, que não vê esperança individual ou coletiva para si e para o Brasil. A Revolução Socialista, formulada como a única via da liberdade, da igualdade e da democracia da maioria, é posta no eixo da autoemancipação das classes trabalhadoras e das massas populares excluídas. Esse discurso da radical encontrou ressonância mesmo entre seus detratores e inimigos. Ele originou uma sólida confiança nos de baixo e em sua capacidade de ação, de criar uma sociedade nova, digna de inspirar os brasileiros a tomarem em suas mãos a democratização do país e do Estado. Essa esperança foi além do seu percurso solitário, foi além das fronteiras dos militantes e simpatizantes do seu ideário político, e representa a principal herança por ele deixar no momento operário sindical e partidário de orientação firmemente socialista. Isso está pela Anita Prestes, no livro, e logo ele descreve. Luiz Carlos Prestes foi um revolucionário que dedicou a vida à luta por justiça social e liberdade para o povo brasileiro. Um comunista convicto de que o socialismo é o único caminho para a humanidade sair da sua pré-história. Ela cita aí a Marx, né? O Universidade de 59 fala aqui, ou seja, isso é da pré-história da sociedade humana. Pois bem, para a humanidade sair da sua pré-história, conforme postulou Marx para chegar ao comunismo. Um regime efetivamente igualitário, em que cada um irá contribuir de acordo com a sua capacidade, recebendo segundo as suas necessidades. Da mesma maneira que Fidel Castro e os revolucionários cubanos, a lutar pela emancipação do seu povo, se apoiaram na herança de José Martí, a Revolução Brasileira não poderá avançar sem resgatar o legado de Luiz Carlos Prestes. Concordo plenamente com o que ele escreveu. Muito obrigada, Geraldo. Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que a gente vai fazer o sorteio agora, né? Essa foi a última mesa do simpósio dos 100 anos da Revolução de 24 e da coluna Prestes. Quem pôde acompanhar os outros dias, a gente agradece. Quem não conseguiu ver os outros dias, eu acho que a transmissão ficou salva, né? Só menos de um minuto. Claro. Muito importante. Eu quero convidar a todos que puderem ir para assistir. Nós temos marcado 28, 29, mas é época da eleição. Nós vamos mudar em pouca data, provavelmente uma semana, para ser amplamente noticiado, os debates sobre o centenário da coluna Prestes no Memorial dos Carlos Prestes, que eu sou presidente da diretoria do Memorial dos Carlos Prestes, junto com ativos dedicados companheiros que mantêm aquilo lá aberto com esforços de seus outros lá companheiros da diretoria, eles queimam seus finais de semana para abrir, porque não tem dinheiro para pagar funcionário. É um memorial muito bonito, que tem lá uma coleção de mais de 100 fotos da Anitta sobre a trajetória do Prestes. É a única obra do Niemeyer em Porto Alegre, né? E está lá mantido com a direita atacando, raivosos, fumando raiva, querendo destruir aquilo lá, ou mudar de nome, sei lá o quê, né? E a manutenção lá se dá devido ao espírito democrático do Porto Alegre e a dedicação desses camaradas, né, que estão lá. Eu moro em Florianópolis, não tem mesmo dedicação para ser presidente. Não posso ter o mesmo nível de dedicação dos caras que estão toda hora lá para abrir. Né? De qualquer forma, nesse ano nós tentamos organizar debates aí sobre 60 anos do Copa 64 e a atividade central que nós teremos agora nesse final de ano é essa comemoração centenário da coluna Prestes, através de uma palestra solo da Anitta, e depois vai ter um debate com a minha presença, participando junto com a Milka, que esteve aqui também dando sua palestra. Né? Então ficam convidados, todos vão saber as datas. E vai, de Fernando vai, uns 2 ônibus para lá, talvez possa ir, talvez não um ônibus,
está presente, se necessário não tentar divulgar, né? De qualquer forma, fica avisado que vai se realizar essa atividade, né? E eu quero aproveitar para falar, né, da importância do Memorial Luiz Carlos Prestes e dizer que ele sofre ameaça permanente da direita, né? Que está presente lá naquele estado, como em outros casos do Brasil, né? A direita fascista, que se eles puderem, explode o memorial. Tá? Obrigada, Geraldo. Realmente a defesa do memorial é uma bandeira muito importante. O memorial fica em Porto Alegre, né, para quem não sabe, é um prédio do Niemeyer e, como o Geraldo falou, ele é mantido, organizado apenas pela militância. Então, é um trabalho bem árduo, assim, de manter esse espaço vivo. E quem puder ir a Porto Alegre, conheça o memorial, vale muito a pena. E apoie também. O memorial é atacado constantemente pelos vereadores de Porto Alegre, por, enfim, deputados também do Rio Grande do Sul. Então é muito importante que a gente defenda esse espaço, porque é um espaço de memória do comunismo brasileiro. Não foi a justiça que falou. Eles perderam a Câmara Municipal. Tentaram perder por um voto. Apertado. Bom, queria agradecer também de novo o Geraldo, que veio de Florianópolis para esse evento, assim como o amigo Caridorinho, que veio do Rio Grande do Sul, a Anitta, que veio do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Geraldo. Obrigada, pessoal. E agora a gente faz o sorteio. Obrigada, Cecília. Obrigada, professor Geraldo. Obrigada a todos que participaram do simpósio. Resultado do sorteio, vencedor do livro é o Pedro Pinho Torres. Eu sou Corrêa, não é? Não sou eu. Não olhem para mim. Pedro Pinho Torres. Pô, tão perto, né? Eu não devia ter falado. A gente vai fazer de novo.